Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pensa Bem. Muito obrigado pela audiência de vocês. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, eu gostaria de agradecer os inúmeros feedbacks, sugestões que recebemos de vocês com relação aos nossos últimos programas. Muito obrigado pela sua interação, continue mandando mensagens, porque os temas aqui são escolhas de vocês. Inclusive, para o tema de hoje, comunicação não violenta, já é um tema escolhido por vocês. E hoje aqui, pessoal, eu estou com convidados super especiais, no qual eu gostaria de já começar a apresentá-los. Lisiane Magalhães, formada em Administração e Gestão de Empresas pela Unicamp, com MBA em Marketing pela ESPM, especialista em Marketing e Branding, responsável pelo marketing da Bosch por mais de 5 anos e é atual diretora comercial e marketing do IPD. Estou também com Renata Mazeu, pedagoga, pós-graduada em Gestão Estratégica de Recursos Humanos, coordenadora de relacionamento com o aluno do Grupo Unis. E para complementar o time de hoje, pessoal, professor Hernani, graduação em Psicologia e Gestão de Recursos Humanos, mestre em Administração, especialista em Gestão de Pessoas e Gestão Microrregional de Saúde, já foi secretário municipal de Saúde e Ação Social, trabalhou como analista de RH em grandes e médias empresas, ex-coordenador do curso de Gestão de Recursos Humanos do Grupo Unis e atualmente coordena o curso de Psicologia e também é coordenador dos cursos de graduação e pós-graduação do Grupo Unis. Pessoal, meu muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que o nosso bate-papo aqui hoje vai ser um bate-papo super legal, super divertido, para um tema aí relativamente novo, comunicação não violenta. E para a gente iniciar, eu queria que vocês explicassem de forma bem simples para o pessoal que está em casa, de fato, o que é comunicação não violenta. Eu só não sei, Felipe, se é um tema tão novo assim, viu? A gente vive, às vezes, novas roupagens para alguns assuntos que já vêm sendo discutidos, trabalhados há muito tempo. E quando a gente fala de comunicação não violenta, a primeira ideia é um jeito agressivo de falar, mas não é isso, né? A comunicação violenta tem muito mais a ver até com o próprio estilo de relacionamento que nós temos com o outro do que simplesmente o modo como eu vou falar com ele, né? E se a gente for olhar por essa análise, isso já vem sido pensado há muito tempo atrás. Se a gente for ver, até nos gregos antigos já pensavam essa forma de relacionamento. Então é mais uma questão de forma de como falar do que propriamente dito uma agressividade de falar, é isso? Eu entendo a comunicação não violenta como uma maneira de você se comunicar com outra pessoa de uma forma mais assertiva. Então, sempre com muito respeito. E a comunicação ela vai muito além do que só fala, né, gente? Não é só você falar e escutar. A comunicação, você se comunica pelo gesto, pelo olhar, muitas vezes, pela postura que você assume. Então, tudo isso, um contexto geral de tudo isso, forma uma comunicação violenta ou não violenta. Muito bom. Então, a gente tem que separar aqui a comunicação verbal e aí a não verbal, né? E você falou uma coisa muito interessante, Lisiane, né, que você, de repente, tentar analisar esse contexto e aí surge uma questão de empatia. Você ser empático com o outro antes de se comunicar. Renata, me fala um pouco com essa sua experiência de relacionamento com o aluno, né? Como é que você vê tudo isso? Eu entendo que a comunicação não violenta e a comunicação empática são sinônimos. Inicialmente, porque antes de se comunicar com alguém, de fazer uma comunicação efetiva, né, entre o falar e o ouvir, a gente precisa envolver sentimento. Então, nem sei se eu separaria o verbal da questão do sentimento, eu acho que é um conjunto. E quando você comunica algo com alguém, por mais que você talvez pense que não está sendo agressivo, muitas vezes a gente ofende ou a gente critica, né, ou julga, e isso é uma comunicação, é uma forma de comunicação violenta, que muitas vezes quem está falando não percebe, mas quem está recebendo aquilo sente, e aí vem a parte da empatia.
né? Da gente perceber a emoção do outro ali e trabalhar essa fala. E aí tem até um ponto que acho que é interessante, até concordo com você que nem toda comunicação nossa ela é só verbal ou ela não verbal, ela se mistura, mas tem um tanto dessa comunicação que a gente não percebe, principalmente o não verbal, e que aí a gente poderia até dizer que um tanto é consciente e intencional, mas um tanto não é. Um tanto é quase que intuitivo, que ou é até meio mesmo inconsciente. inconsciente, né? Que é uma resposta imediata que a gente tem, e aí eu acho que está o grande segredo da comunicação não verbal. É eu ter consciência do que está acontecendo no ambiente e comigo, para que aquela comunicação minha, o que eu vou expressar, seja algo intencional e não simplesmente reativo, né? E aí vem um papel interessante que é do sentimento e da emoção. Porque sempre que a gente está num ambiente, tem uma emoção ali, ou um sentimento, aí a gente tem que fazer uma diferença, que a emoção é uma reação, muitas vezes corporal, e a manutenção disso é o sentimento. E a partir do momento que eu reconheço o sentimento que está naquele momento, eu tenho condição de me policiar e não me deixar agir por aquele sentimento. Exemplo, raiva. Se eu estou com raiva de um atendimento, se eu tiver consciência que eu estou com raiva, é o primeiro passo para eu não agir com raiva. E aí eu estou usando a comunicação. Mas aí tem uma questão do autocontrole também, né, professor Hernani? Assim, quando eu estou com raiva, né, você utilizou um exemplo muito importante aqui de um atendimento. Gente, não sei se vocês de casa, mas meu telefone nas últimas semanas toca assim, de segundo em segundo, minuto em minuto, telemarketing, produto, enfim, operadoras. E aí isso acaba tirando a gente um pouco do autocontrole, né? E aí como é que é isso, assim, a comunicação, esse conjunto de escuta e fala, mais as emoções, eles nos levam a ter atitudes, né? E essa atitude ela pode ser interpretada muitas das vezes como uma atitude grosseira ou uma atitude inesperada. E como é que vocês enxergam esse contexto todo? Eu acho que é o ponto de você saber se entender, se conhecer. E aí vem muito do autoconhecimento que a gente fala tanto, né? Quando a gente se conhece, eu sei qual que é o gatilho que vai me liberar a raiva. Eu sei o que vai me ocasionar no momento de estresse. E aí eu consigo evitar, eu consigo controlar isso um pouco e saber que a minha reação de raiva ela vai causar alguma coisa em alguém, um sentimento em alguém, que pode não ser o que eu desejo naquele momento. E a gente está falando de pessoas, então cada pessoa, né, tem um sentimento, tem uma atitude diferente. E aí eu queria escutar a opinião de vocês nesse ponto em específico, né? A gente precisa se desenvolver enquanto ser humano, né? E a comunicação ela vem para poder nos auxiliar nesse desenvolvimento. E, gente, o Pensa Bem também é dicas, né? Conhecimento a gente quer deixar aqui para vocês. Bom, quais são as dicas que vocês dão para o pessoal de casa para ter esse autocontrole, esse autodesenvolvimento e se comunicar melhor no seu dia a dia? Eu vou puxar o gancho da Lisiane quando ela fala da gente se conhecer, né, professor? Eu vejo uma situação de comunicação violenta, não só no momento de emoção, numa discussão mais acalorada, mas às vezes nós temos atitudes que são consideradas comunicação violenta e não percebemos, não sabemos, né? Como, por exemplo, não ter empatia com uma história do outro. Então, você está conversando, você está me contando uma história, eu já me lembro de uma história que eu vivenciei e eu já entro imediatamente com a minha história na sua, não manifesto nenhum, que bacana, ou mesmo, nossa, eu sinto muito por isso, e já venho com a minha história. Isso é uma forma de comunicação violenta e a gente não percebe, às vezes, que faz isso. Por não ter a escuta do outro. Por não ter a escuta, já é caracterizado uma comunicação violenta. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é se eu também não faço aquilo. Isso. Primeira coisa. E às vezes até, Renata, eu falo mais. A pessoa pode ser violento na comunicação, na abordagem aí do Rosenberg, né? do Marshall, sendo extremamente sutil e delicado. Né? Ele pode ser maquiavélico. Esse é o desafio que a gente tem. Exatamente, no dia a dia, né? Porque por isso que mais do que ser uma forma de eu interagir com o outro, é todo um processo de relacionamento com a outra pessoa, que envolve essa visão empática. Sim, né? Exatamente. Então, acho que o autoconhecimento realmente
é uma dica. E prestar atenção, né? O que eu não gosto que façam comigo? Será que eu faço também? E aí eu queria provocá-los, né? Mais um ponto aqui sobre a nossa temática de hoje, que é com relação ao julgamento, né? Porque a forma de comunicar, a forma de agir, seja ela verbal ou não verbal, carrega, juntamente com as pessoas, um certo preconceito, né? Como é que a gente vai lidar com esse julgamento que a comunicação carrega das pessoas? Eu acho que é interessante a gente entender que julgar é um processo natural. Não tem como eu lidar com as coisas sem fazer um julgamento, porque o julgamento é essencialmente uma avaliação que eu faço. E o nosso processo Mas de é pesado essa palavra julgar, não é? Você não acha? Mas a gente faz o tempo todo. Você julgou ao escolher a roupa que você veio para cá hoje. É um julgamento entre essa e essa, né? A gente faz isso, né? E a gente faz em cima da percepção que a gente tem do fenômeno. E aí talvez valha até como uma dica. A nossa percepção nos engana. Ela não é um processo real, um retrato, coisa antiga, né? Uma foto da realidade. Ela é o modo como o nosso aparelho mental interpreta aquilo em função das experiências que nós tivemos. Se a gente sabe que o meu julgamento é passível de erro, eu já sou mais moderado nesse julgamento. E sendo moderado no julgamento, eu sou moderado na forma de lidar com o outro. Porque pode ser que eu esteja errado. Certo. Então, eu acho que a comunicação não violenta traz essa ideia de julgamento, entendendo como um processo humano, mas um processo que é possível de erro. Tá? Mas é muito fato também, né, da gente entender que o ser humano, o outro, ele vive um outro mundo, né? Ele tem uma outra realidade, uma série de outras experiências que ele viveu, de vivências, de momentos, de perspectivas, que o transformou naquela pessoa e que o fez reagir daquela forma e julgar daquela forma. Então, quando a gente sai desse contexto, quando você tira o eu e o você do contexto e olha por uma maneira mais superficial da coisa, você consegue entender por que o outro teve aquele comportamento, né? Teve aquela atitude. E aí a gente tem a empatia. A empatia é justamente esse exercício, né? Exatamente. Gente, mas existe um manual de regras dessa comunicação não violenta? Assim, eu consigo, né, a gente consegue aí em casa, né, pessoal, ter um manual, assim, acordar e falar assim, eu vou seguir esse manual. Quais são os comportamentos que nós devemos ter para seguir essas dicas, esses conselhos de vocês? Eu acho que manual não existe, de fato não existe. É muito um autoconhecimento e saber que eu não quero fazer com o outro o que eu não quero que façam comigo. E aí quando a gente entende que o que eu estou falando, ele está agredindo outra pessoa, traz para o aspecto inverso. Se fosse comigo, como é que eu gostaria de me comportar em relação a isso, né? Às vezes a gente, eu vou julgar, vou dar um feedback para alguém porque eu quero que essa pessoa se desenvolva, ela cresça, ela melhore. Mas será que isso não está afetando ela, não está gerando uma ansiedade nela, diferente do que poderia ter causado comigo? Às vezes é melhor você fazer a pessoa tomar as próprias conclusões, né? Você questionar, por que você está fazendo isso? Mas o que te levou até essa ação? Para que a pessoa possa refletir e por ela mesma, ela tirar as próprias conclusões e chegar a essa melhora que a gente gostaria de proporcionar na outra pessoa. Então, gente, entenda que toda essa discussão você pode aplicar não só no seu relacionamento profissional, mas também no seu relacionamento pessoal. Bom, Felipe, então vamos lá. Deixa eu aproveitar, e de fato a gente pode usar isso aonde a gente estiver, né? Com esposa, filhos. E até a título de dica ainda, é importante a gente ter atenção a 4 situações que pode melhorar muito essa nossa forma. Então vamos lá, pessoal. Dicas do professor Hernani. Pega a caneta, o papelzinho e vamos lá. Então exerça o primeiro, pessoal, que é a gente estar numa posição de saber ouvir. Ótimo. Qualquer que seja a nossa conversa, o nosso diálogo, o primeiro passo é a gente estar aberto a ouvir.
E quantas vezes a pessoa está falando e nós já estamos pensando o que nós vamos responder depois, aí nós não estamos ouvindo. E ouvir talvez seja mais importante do que falar, né? É o primeiro passo, porque ouvindo eu tenho mais chance de entender, de ser empático e de quebrar, às vezes, percepções erradas. Então, eu acho que é o primeiro passo. E o saber ouvir, professor, cortando, é também estar inteiro naquela situação. Exato, Perfeito. presente. Porque se você está inteiro, está dando a devida atenção àquela conversa, então você está inteiro ali. É o tempo de qualidade. E hoje nós temos um desafio muito grande em estar inteiro em tudo, né? Porque nós temos variantes de distração e que nos chama atenção o tempo todo. Então, sentar e ter uma conversa empática, sabendo ouvir, é um desafio. Também pelas distrações que nós temos hoje o tempo todo. Isso daria um programa até, se tentar, né? Bem pensado. Segundo passo é reconhecer que quando nós estamos ali, nós estamos como uma pessoa de sentimento também. E se a gente for buscar, às vezes a gente tem uma diferença entre sentimento e não sentimento, né? O sentimento é eu reconhecer que aquilo é meu. Eu posso até estar com raiva, mas a raiva é minha. E quantas vezes a gente não diz para o outro assim, você me fez passar raiva. Opa! A raiva não é um sentimento que ele joga em mim, o sentimento brota aqui. Então eu preciso reconhecer. Não só raiva, alegria. Quantas vezes nós estamos alegres e... Felizes, né? Todas. Então o segundo é reconhecer isso. O terceiro é reconhecer que toda comunicação ela tem por trás uma razão de ser, uma necessidade. E se eu reconheço que aquilo tem uma razão de ser, facilita muito o processo, inclusive para ir para o quarto passo, que normalmente é elaborar o que eu vou interpelar a outra pessoa, o pedido que eu vou fazer, levando em consideração isso tudo. Então, é um modo de nós estarmos mais presentes naquela conversa, entendendo o lado do outro, em prol de um benefício, de uma necessidade, mas fazendo da maneira correta. Perfeito. Muito bom. Bom, gente, não temos um manual, mas já temos aí dicas riquíssimas, né? E não são minhas não, né? Isso é do Marshall. É, isso aí. Dicas riquíssimas que o professor Hernani trouxe direto da literatura para a gente poder conhecer um pouco mais esse conteúdo da comunicação não violenta. Bom, pessoal, eu tenho aqui uma definição para a gente fechar aí com chave de ouros e vocês fazerem as considerações finais, que fala que a comunicação não violenta, como uma abordagem de comunicação, compreende as habilidades de falar e ouvir que levam os indivíduos a se entregarem de coração, possibilitando a conexão com si mesmos e com os outros, permitindo assim que a compaixão se desenvolva. Pessoal, para encerrar, vocês concordam com essa afirmação? Total. Totalmente. Tem uma frase bíblica, né? Segundo Jesus, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. E daí vem toda uma fala de Gandhi também, quando fala de comunicação, que ela tem que vir do coração. E a compaixão está 100% ligada aí, né? Nossa razão de existir, a evolução que você mencionou, nossa necessidade de progredir como ser humano, né? De crescer sentimentalmente também, está aí nessa colocação em relação à compaixão, ao sentimento positivo, ao amor pelas pessoas na comunicação. E foi muito bacana nessa colocação ele falar sobre escutar a si mesmo, né? Você se ouvir, né? É o momento que a gente falou anteriormente de se conhecer. Do autoconhecimento. Porque quando a gente entende o que causa, qual que é a minha necessidade, que o Marshall fala muito, quando eu sei qual que é a necessidade que eu tô sentindo naquele momento, às vezes eu tô com raiva e tá tudo ruim, mas na verdade eu tô só com fome. Quantas vezes a gente não fica estressado que a gente tá com fome? Então, nesse momento, quando eu me conheço, eu sei o que tá causando aquela ansiedade, aquela raiva, é mais fácil lidar com as coisas, é mais fácil você ter compaixão para com o outro também, Sim. né? Ou mesmo quando você sabe que tem possibilidades de se perder numa emoção mais negativa e deixar aquilo para depois, de repente. Eu tenho uma comunicação para fazer, mas eu vou esperar mais um pouco, porque eu não estou bem hoje. Então, corro o risco de cometer um erro, né? Uma falha que vai prejudicar o meu próximo, que vai magoar, que vai deixá-lo triste ou mesmo que vai rotular
Porque a rotulação é uma forma de comunicação violenta. É isso, E eu gente. só para finalizar também, Felipe, o que eu acho importante a gente frisar é que nós somos agressivos. Pegando até a teoria freudiana, a agressividade é da nossa constituição. Naturalmente nós somos. E o exercício de não ser agressivo é uma escolha e algo que nós temos que desenvolver. Daí a importância do autoconhecimento. Da evolução né? enquanto ser humano. Como ser humano. Então, nós somos potencialmente, naturalmente agressivos, mas... Aliás, nós somos naturalmente agressivos, mas potencialmente pacíficos. Então, é um exercício que é nosso. Se não houver uma força do nosso lado, nós vamos agir com muito mais agressividade do que com passividade e com construção. Daí a importância da cultura para nos ajudar, né, nesse processo. Então, comunicação não violenta, pessoal, tem que ser uma prática diária. Não pense que ela vai ser natural. Não vai ser. Tem que ter uma força nossa. É trabalhado, é aprendizado. É isso, pessoal. Comuniquem com o coração, tenham compaixão e viva com muito amor. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. E ó, QR Code na tela, escaneie, envie sugestões, feedbacks, críticas para que esse programa possa evoluir e, né, contribuir ainda mais com o conhecimento e a informação de vocês. Pessoal, meu muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, e para quem não sabe, né, o nosso programa está aqui na TV Alterosa aos sábados e também no canal do YouTube do Grupo Unis. Acesse o nosso canal do YouTube, se inscreva para receber as nossas notificações e assista e compartilhe com todos de casa. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.